Hoje eu vou analisar mais um modelo de GTX 1650 Super, uma GPU que chegou ao mercado para oferecer um salto de performance interessante em relação à primeira GTX 1650 e é, na minha opinião, a verdadeira placa 50 da Nvidia dessa geração 16. E de uma marca que está chegando aos poucos no mercado brasileiro, a Gainward, que pertence ao grupo Palit, muito conhecido lá fora, inclusive Palit, que é dona da marca Galaxy, que é bem popular por aqui. Eu tenho aqui em mãos a Gainward GTX 1650 Super Pegasus OC Mini, uma pequena notável que será analisada a fundo em sua construção interna, vamos fazer comparativos com outras placas e avaliar a relação de frequência versus temperatura. Será que esse modelo Mini esquenta demais? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje, vem comigo até o final. O movimento Super, criado pela Nvidia no ano passado, trouxe versões melhoradas das GPUs Turing 16 e as GPUs RTX também da Nvidia. A Nvidia lançou ali em 2019 a 1660, 1660 Ti e 1650 nessa categoria 16. Pouco tempo depois ela lançou as placas Super. A 1660 recebeu essa versão Super com memória GDDR6 ao invés da GDDR5, trouxe ali um aumento de desempenho, mas a 1650 recebeu um aumento de desempenho especial na versão Super, porque além de receber a GDDR6, a GPU também ficou mais rápida, com especificações superiores, de forma com que essa placa chega a ter aí de 35% a 40% mais desempenho em relação a uma 1650 comum, custando lá fora, em preço original em dólar, muito parecido. Por isso que eu digo para vocês que essa, na minha opinião, é a verdadeira placa 50 da Nvidia. Em relação às especificações, nós temos aqui uma GPU TU-116 da arquitetura Turing, desenvolvida em 12 nanômetros pela TSMC, lançada em 22 de novembro de 2019. Ela conta com 1280 CUDA cores, 80 TMUs, 32 ROPs, 4 GB de memória GDDR6 em 128 bits e frequência 12 GHz, resultando na largura de banda de 192 GB por segundo. Ela tem um visual bastante simples, pois trata-se de um modelo de entrada da Gainward. A alta eficiência da arquitetura Turing, aliada ao baixo TDP do chip de apenas 100 watts, possibilita um projeto compacto com boas condições de ruído e temperatura que nós vamos ver adiante. Seus 16,8 centímetros de comprimento a torna inclusive uma boa candidata ao PC Mini TX, com foco em jogos. Sua construção é toda de plástico, em cima nós vemos a logo GeForce GTX sem iluminação e um conector de alimentação obrigatório de 6 pinos. Em relação às placas 1650 comuns, a Super, por oferecer um salto de desempenho ali de 35%, necessita de uma alimentação extra. Ainda assim, a fonte mínima recomendada é de apenas 350 watts. Atrás não há um backplate e a placa conta com uma conexão DVI, uma HDMI e uma DisplayPort. E da mesma forma, a construção interna é muito simples. Aqui nós vemos a placa com um dissipador de alumínio que cobre essencialmente apenas a GPU. Aqui nós vemos o resquício da pasta térmica, portanto, memórias e VRM seguem totalmente descobertos. Ao menos na parte lateral existem essas aberturas que ajudam a ventilação a chegar no PCB para atingir regiões como VRM e 2 dos módulos de memória. Existem 2 na lateral e 2 na parte de cima, que ficam um pouco obstruídos por essas áreas aqui, e justamente esses módulos de memória que ficam aqui, esses 2 aqui, acabam ficando mais quentes. Nós vamos ver isso pelas imagens térmicas depois. Aqui no PCB nós vemos inicialmente na entrada de energia do slot PCI Express um resistor shunt para fazer a medição de carga. Esse aqui é o chip que faz o controle dos shunts, e nós temos um indutor. Aqui no plug de alimentação de 6 pinos nós vemos um circuito parecido, um resistor shunt, um indutor e um capacitor para fazer aí a filtragem inicial de entrada. O VRM da placa é de 3 fases para a GPU e uma fase apenas para a memória. Na filtragem de entrada nós vemos 3 capacitores 270, 16 volts, 5K, e na saída nós vemos 5 desses capacitores, porém 820, 3 volts, 5K. O PWM aqui da placa é um UP9529P e ele controla aqui apenas as fases da GPU. Para as fases da memória existe um outro PWM ali, um circuito bem mais simples. Aqui nós vemos que a Gainward adotou DRMOS. Isso acaba sendo uma compensação pelo fato de não ter o dissipador, porque é um componente que abriga outros componentes, os MOSFETs de alto, MOSFET de baixo, o driver, fica tudo englobado aqui, acaba gerando menos calor
e um espaço menor no PCB. Esse é um ponto interessante. São os NCP 302150 da ON semicondutores que entregam 45 amperes cada e contam com recursos de proteção, como por exemplo desligamento preventivo em caso de alta temperatura. Existe um por fase e teoricamente aí pode oferecer quase 150 amperes para a GPU, que é mais do que suficiente, mesmo que você faça algum tipo de overclock. E levando em consideração a frequência de chaveamento de 500 kHz, tensão de entrada 12 volts, tensão de saída da GPU 1 volt e corrente em 100 amperes, que seria o estimado para o uso padrão e estoque da placa, as perdas de calor devido à condução e comutação ou simplesmente a dissipação de calor do VRM estaria na casa dos 10,5 watts, um valor ok considerando que existe uma ventilação ali através dessa área aqui do dissipador. Eu não vou fazer a estimativa do teste em overclock porque essa placa é limitada pelo power limit, não tem um ajuste para passar além do 100%, mas como nós vimos, as 3 fases dão conta perfeitamente, mesmo que descobertas, por usar ali componentes que dissipam pouco calor, acaba não sendo exatamente um problema para a gente, embora sim seria bom. A RAM tem um VRM à parte, é um buck controller, um chipzinho bem pequeno, controla apenas uma única fase para as memórias, utilizando MOSFET simples, o SM4377 e SM4503. Essa placa poderia ter até 2 fases para memória, seriam aqui ó, o indutor, os 2 MOSFETs e o capacitor, mas esses componentes foram removidos e deixaram apenas uma única fase cuidando delas. Os tipos de memória são os famosos Micron D9WCW, rotulados para trabalhar em 12 GHz, são 4 módulos de 1 GB cada. E considerando esse objetivo principal da placa, que é rodar os jogos em Full HD, no Alto e no Ultra, eu vou fazer a comparação com outras placas de vídeo nessa resolução em alguns jogos relevantes do mercado. Assassin's Creed Odyssey, um dos jogos mais pesados da geração, ela pontuou ali 106 FPS na média rodando no alto entre a RX 590 e a 5500 XT de 8 GB. Em Battlefield 5 rodando no Ultra, 73 FPS na média entre a 570 e a 1660. Em GTA V no Ultra em MSA2X, 75 FPS na média, pouco superior em relação a 5500 XT. GTX 1060 ainda levou alguma vantagem. Em Metro Exodus no Ultra com Tessellation Physics e Hairworks Off, 64 FPS na média, consideravelmente superior em relação a uma 1050 Ti, mas ainda inferior à RX 570. Em Red Dead Redemption 2, 58 FPS rodando com gráficos customizados no alto, posicionada entre a 5500 XT de 8 GB e a RX 580 de 8 GB, bem superior em relação a placas da geração passada, como por exemplo a RX 570 e GTX 1060. Em Shadow of the Tomb Raider no Ultra e TAA, 62 FPS na média, entregando um desempenho mais consistente que a GTX 1060 de 6 GB, ainda abaixo da RX 580. Por fim, o Witcher 3, 64 FPS no Ultra com Hairworks, empataram tecnicamente desde a GTX 1060 até a RX 590. A performance, como a gente viu, é muito parecida em relação aos outros modelos de GTX 1650 Super, porque de modelo para modelo muda muito pouco o clock. Mas o que vocês realmente querem saber é a temperatura. Como é que fica o modelo Mini? Rodando o 3D Mark Time Spy Extreme Stress Test por 30 minutos em temperatura ambiente 32 graus, a GameWard segurou uma temperatura razoável, 69 graus na média. Enquanto isso, o modelo Dual Fan da Gigabyte segurou 4 graus abaixo do que era esperado. Nas imagens térmicas, temperaturas amenas na parte frontal. Por cima, 72 graus no ponto mais quente, que é a GPU, exatamente a mesma medição máxima do software. Por trás, a falta do backplate permite a gente ver os hotspots com mais clareza. Os chips de memória são os mais quentes, atingindo 78 graus, temperatura até ok para esse tipo de chip, visto em vários projetos aqui no canal e em outras placas. VRM em 74 graus, mesmo sem dissipador, está em boas condições. No progresso da frequência, em 30 minutos de teste, a placa permaneceu 100% do tempo acima do clock base e acima do clock boost típico, mostrando uma boa margem no projeto, média de clock em 1875 MHz. Apesar da placa ser limitada pelo Power Limit, não sendo possível subir além dos 100%, a gente consegue aplicar um overclock nela. Eu coloquei a RAM em 14 GHz, ou seja, 2 GHz acima do padrão, e a GPU beirando ali os 2010 MHz, onde a placa apresentou um salto de desempenho de quase 7%
em 3D Mark Time Spy DirectX 12. Chegamos então ao final de mais um breve review, espero que você esteja comigo aqui até o final. Em relação à construção da placa, nós vimos que ela tem um desempenho ok, a temperatura ficou razoavelmente boa no modelo de uma única fan. Eu esperava que até poderia ficar um pouco mais quente, mas realmente o chip 1650 Super é bem eficiente, esquenta muito pouco e mesmo um projeto simples consegue dar conta do recado. Mas na minha opinião, o cooler poderia ter sido um pouco melhor trabalhado na questão da dissipação do VRM, na dissipação das memórias, de repente ali uns heat pipes adicionais, porque é uma placa mini que tem a possibilidade de ser utilizada dentro de um gabinete mini TX que normalmente muito apertado, muito mal ventilado. Então dentro de um gabinete muito pequeno as coisas podem ficar piores para essa placa e, na minha opinião, poderia ter sido um pouco melhor. GameWorld oferece 2 anos de garantia no Brasil, que é sim um bom diferencial em relação a marcas que eventualmente oferecem apenas 1 ano ou quando tem garantia aqui no Brasil, né? Em relação ao preço, infelizmente o país passa por um momento complicado, a nossa moeda está muito desvalorizada, o dólar está mais de R$5, então a gente perde a noção do custo-benefício, as coisas ficaram muito caras. Eu faço esse review com a esperança de que no futuro, daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, as pessoas voltem nos vídeos com os preços normalizados, buscando saber como é a performance desse tipo de placa. Na atual situação, fica muito complicado recomendar as opções que nós temos no mercado, porque essa placa custava aí há 2 meses atrás 750, 850 reais. Hoje você já acha na casa dos 1.300 reais, subiu muito, infelizmente. Não tem o que fazer. Quem quer comprar hoje vai ter que comprar no preço cheio. Quem quiser esperar, aí é uma decisão de cada um. Em relação às suas concorrentes, a 1650 comum, né, acaba concorrendo com essa placa porque o preço delas é muito parecido lá fora em dólar. Normalmente aqui no Brasil a gente encontrava essa placa no mesmo preço da 1650, então valia muito mais a pena pegar a versão Super, porque ela é bem mais rápida, custando praticamente a mesma coisa. Em relação à RX 570, ela oferece sim um salto de performance interessante, uma maior eficiência energética e tecnologias ali da arquitetura Turing, né? Por exemplo, a execução simultânea de inteiros e FP32, que é um recurso que está sendo utilizado mais nos jogos de hoje em dia. Então é uma placa boa, oferece um salto de desempenho legal. Ela se posiciona hoje entre a RX 570 e a RX 580, ficando mais próximo da RX 580 com a vantagem de consumir menos energia, porém tendo menos memória que a RX 580. Aí é uma questão de avaliação, que tipo de jogo que você vai jogar, se o jogo utiliza muito VRAM, você avalia. No caso da NVIDIA, tem placas acima dela que oferecem mais memória, como por exemplo a 1660 de 6 GB, que nós vamos ter mais reviews desses modelos aqui no canal. Em relação à 5500 XT, que é a atual concorrente dela, de 4 GB, a placa briga bem, a performance é muito parecida, não tem muito o que comentar ali, ok? Aí você avalia qual te parece mais interessante. Essa placa oferece o NVENC como diferencial para quem quer fazer stream, codificação, renderização, e as placas da AMD têm ali o seu conjunto de softwares também, por exemplo, Fidelity FX, aí você olha qual é mais interessante para o seu uso, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse breve review, um grande abraço, volto em breve com mais vídeos, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso você queira comprar algum hardware, um PC game, compra na Terabyte Shop, primeiro link da descrição, assim você vai estar ajudando o canal a se manter criando conteúdos como esse para vocês. Até mais, tchau, tchau.